galerinha, boa tarde. Mais uma vez a prof está aqui para perturbar vocês, incomodar vocês aí no descanso em casa, né? Que coisa, essa professora Flávia não deixa a gente em paz, todo dia manda vídeo. Como disse o Gu, eu conheço ela, é aquela moça do vídeo. Chegou a moça do vídeo aí, né, Gu? A professora Flávia hoje, mais uma vez, aqui, invadindo a casinha de vocês, invadindo o computador, invadindo a tela do celular, invadindo tudo aí, bagunçando tudo e, botando vocês no trabalho, né? Coisa danada essa professora Flávia. Mas hoje, para iniciar, a prof preparou uma coisa. Não é que eu achei a música do jumento? Olha só que bacana esse vídeo que a prof achou da música O Jumento, lá do livro de português da página 63. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem, junto com a prof, esse vídeo para a gente iniciar a nossa tarde mais animada, tá certo? Então, curte aí junto com a prof, ó. Jumento não é o grande malandro da praça. Trabalha de graça, não agrada a ninguém, nem nome não tem, é manso e não faz pirraça. Mas quando a carcaça meia rachar, que coisas que dá. Jumento não é o grande malandro da praça. Trabalha de graça, não agrada a ninguém, nem nome não tem, é manso e não faz pirraça. Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coisas que dá. O pão, a farinha, o feijão, carne seca, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, limão, mexerica, mamão, melancia, areia, cimento, tijolo, a pedreira, quem é que carrega? O pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega? Jumento não é o grande malandro da praça. Trabalha de graça, não agrada a ninguém, nem nome não tem, é manso e não faz pirraça. Mas quando a carcaça meia rachar, que coisas que dá. Vou tentar. Aqui, ó. Olha, tá difícil. Mas quando a carcaça meia rachar, que coisas que dá. Que coisas que dá. Legal, né, galerinha? Só para a gente se divertir aí um pouquinho, ouvindo que a prof fez uma confusão danada. Voltei! Só para a gente ouvir um pouquinho essa canção, já que ela trouxe lá para a gente na página 63, a prof ficou procurando esse clipe e aí eu achei. O jumento não é o grande malandro da praça, trabalha de graça. Agora a gente já sabe o ritmo. A prof vai disponibilizar o link da musiquinha junto com a aula de hoje, tá? Para quem quiser ouvir de novo, brincar e interpretar um pouquinho essa canção, O Jumento. Coitado do jumento, né? Mas agora, galerinha, bora lá. Livrinho de português na mão, ó. Peguem seu livrinho de português, o recadinho de sempre, se organiza, faz pipi, garrafinha de água aí pertinho de você, lugar tranquilo, volta aqui, congela a prof mais linda do Brasil aí na sua telinha. Depois me descongela, que eu não quero ficar congelada não. Tá combinado? Até daqui a pouco. Agora, galerinha, a gente vai abrir o nosso livrinho de língua portuguesa para a gente realizar as correções das atividades da página 68 até a página 70. Mas antes disso, vamos conferir o nosso tradicional calendário, né? Ontem foi quarta-feira, então hoje é
quinta-feira, tá? Ontem foi quarta, hoje é quinta-feira. Ontem foi dia 21, hoje é dia 22 do mês 10, do mês de outubro de 2020, certo? Quase chegando, ó, estamos na reta final, ó. Vamos pensar na reta. 31 tá aqui, 22 tá aqui. Quanto que falta para a gente chegar no final do mês? Quanto que falta? Deixa a prof ajustar aqui a tela da Globo. Quanto que falta, né? Do 22 para chegar até o 31, quantos dias faltam aí para a gente finalizar o mês? Quero ver quem é que vai descobrir quantos dias que faltam. Quero ver. Então, bora lá. Deixa a prof compartilhar a tela com vocês para que a gente possa ver o livrinho. Aqui na telinha da Globo apareceu o livrinho. Na página 68, nós tínhamos um outro texto, Novas Ideias, mas que também fala sobre os jumentos, traz curiosidades sobre os jumentos, né? E aí fala um pouquinho também jumentos versus cavalos, né? Jumento é jumento, cavalo é cavalo, e a gente descobriu isso no texto, né? Apesar de ambos terem algum parentesco, assim, serem um pouquinho parecidos, algumas características diferem eles, né? O cavalo é super veloz, o jumento é mais lento, mais baixinho, tem uma orelha bem grandona, parece um coelho jumento, mas não é, é um jumento, né? Ele tem essas diferenças do cavalo, que tem toda uma postura lá, né? De bonitão, o cavalo chega assim bonitão, com aquela crina dele, que parece o cabelo da Rapunzel lá, todo bonitão, né? Cheio dos músculos, parece que vai para academia todo dia, e aí ele anda assim, pocotó, 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 cheio de charme, né? Enquanto o burrinho, tadinho, às vezes bem magrinho, anda assim, bem lentinho, com as orelhinhas para baixo, mas anda, né? E aí? Anda que anda, ajuda que ajuda lá durante muito tempo as pessoas, né? Então, a gente viu um pouquinho essa diferença entre o burrinho e o cavalo. E aí, a gente tinha lá aquela compreensão do texto para a gente fazer. E a primeira atividade dizia assim: circule no trecho abaixo os nomes que o jumento pode receber dependendo do lugar, da região onde existe o jumento, cada pessoa chama ele de alguma coisa, né? De jegue, de jericó, de asno doméstico, de asno, né? Cada região chama ele de uma coisa diferente, então a gente tinha que circular aqui esses nomes que estão presentes lá no texto, ó. Dependendo da região em que se encontra, pode receber o nome de asno, jegue, jericó, ou ainda asno doméstico, né? Que é aquele animal que a gente tem dentro de casa, doméstico. A gente já estudou sobre isso. Por qual desses nomes o jumento é conhecido em sua região? Copie abaixo. Aqui a gente conhece ele como jumento mesmo, né? Jumento, jegue, né? Acho que tem alguns que chamam ele de burro, que confunde aí, de burro, de jumento, de jegue. Mas são esses nomes aí que a gente chama, tá? Na próxima página, a gente tem a número 2. Escreva um exemplo de serviço realizado pelo jumento. Um dos serviços, tadinho, aí que eles colocam o jumento para fazer, carregar carroças carroças e cangalhas, né? Então, ele serve aí para carregar carroças e cangalhas, puxar arados e plantadeiras também, arados e plantadeiras, né? Coisas de colheita, tá, galerinha? Nome difícil aí para estar trabalhando com vocês, né? Mas ele costuma carregar carroças e cangalhas, tá? Puxar arados e plantadeiras, são lá das plantações, aqueles milho lá que a gente vê, como a gente viu lá na imagem anterior, tá? E para lidar com gado também, para passeio, ele também pode ser utilizado, né? Lembra lá que a gente viu lá dos meninos, do dó? Antigamente se utilizava o jumento para se locomover e visitar o parente, ir ao médico, ir na cidade, carregar mercadoria. Então, ele serve para muitas coisas, certo? 3. O que as pessoas acreditam ser desobediência
e teimosia nada mais é uma incrível sensação de perigo. Olha lá. Como o jumento demonstra essa sensação de perigo? Quando o jumento se sente que algo ali, ai, não é legal, eu tô com medo, eu acho que eu não vou, né? Quando ele se sente com essa sensação de medo, o que que ele faz? Obedecendo ao seu dono, empaca o primeiro sinal de alerta, usando sua força para enfrentar o problema. O que que o jumento faz? Ele empaca. Ele fica empacadinho ali, paradinho, quando ele se sente numa situação de perigo, né? Ele não segue adiante, ele fica empacadinho, né? Ele não consegue prosseguir, tadinho. O medo faz com que ele fique empacado. Muita gente diz assim, ó, olha só, o que que a gente fala, né? Olha lá, às vezes, quando a gente tá assim, que a gente fica paralisado, assim, a gente fica meio parado por algum motivo, assim, aí a minha mãe dizia assim, ó, anda, guria, vai lá, tá empacado igual um jumento. Olha só uma coisa, né? Isso não é legal de a gente dizer para outra pessoa, é feio, mas a minha mãe falava para mim às vezes, ela olhava para mim e dizia, menina, estás aí parada, parece empacada igual um jumento, né? Mas é quando a gente fica com medo que a gente fica assim, empacado, parado, e o jumento é a mesma coisa, né? Mas não é uma malcriação, né? É uma comparação que a gente, às vezes, na nossa condição de ser humanos que somos e que convivemos com os animais, às vezes a gente faz esses comparativos das nossas ações e das ações dos animais, e aí a gente acaba criando, né, esses ditados assim, tá empacado igual um burro, igual um jegue, né? Mas não é uma forma de ofensa. São ditados que a gente fala assim, né, ditos populares que antigamente se falava, né? Como eles viam que o burro empacava no lugar, eles, quando viam uma pessoa empacada, eles associavam a ação da pessoa ficar empacada com a ação do burrinho que também fica lá empacado. Eles diziam, parece um burro empacado, com medo, né? Hoje, claro, a gente, é feio a gente dizer isso para as pessoas, usar essa expressão, né? A gente olhar para um amigo, para um pai, para a mãe e dizer, parece estar empacado igual um burro. Não soa legal, mas naquela época, as pessoas mais antigas, elas tinham essa cultura, porque elas viviam muito no interior das cidades, no sítio, né? E como essa relação delas com os animais, com os bichos, era muito, muito grande, né? Eles tinham muito contato com os animais, eles acabavam criando essas relações, né? De comparar nós, seres humanos, com as atitudes dos animais, muitas vezes, né? Igual quando às vezes uma pessoa faz uma grosseria, por exemplo. A gente faz uma pergunta, né? E aí a pessoa, sei lá, diz assim pra gente, não sei, não quero saber. É assim, bem estúpido, responde bem grosso, né? Aí, às vezes, tem pessoas mais do interior que dizem assim, nossa, não precisa me dar um coice, né? Porque o cavalo, quando tá bravo, o que o cavalo faz? Ele dá um coice, né? Ele chuta a pessoa. E aí, eles tinham o hábito de comparar a grosseria da pessoa ao coice do cavalo. Hoje em dia, a gente não usa mais esses termos, porque a gente foi evoluindo e foi percebendo que não é uma coisa muito legal da gente se fazer, né? E que muitas pessoas se ofendem quando a gente diz assim, tá empacado igual um burro. Nossa, me chamou de burro, mas eu não sou burro, eu sou um ser humano, né? E a gente precisa muito ter esse cuidado, né? Porque animais são animais e seres humanos são seres humanos. E as pessoas não gostam de ser comparada com os animais, né? Muitas pessoas se sentem machucadas, ofendidas e ficam tristes. E o nosso objetivo, quanto ser humano, não é causar tristeza ao outro ser humano. Pelo contrário, né? O que a gente gosta de sentir, a gente precisa proporcionar para as outras pessoas, para que elas também sintam esses mesmos sentimentos, essas mesmas emoções, né? De amor, de carinho, de afeto. É só uma história engraçada que a prof lembrou da mãe da prof. Hoje a prof ri, né? Hoje a minha mãe não fala mais isso. Mas naquela época, quando a gente morava mais lá para dentro, assim,
no interiorzinho, assim, tinha muito esse hábito de fazer essa comparação. E a minha mãe falava muito isso para a prof. Oh, menina, vai! Principalmente na hora dos deveres, ela ficava nervosa. A professora não conseguia ler, a professora não conseguia escrever as palavras corretas, lá no primeiro aninho também, igual a vocês. E aí a minha mãe, ela também não sabia, porque a minha mãe, ela não teve oportunidade de estudar, de ir para a escola, né? Como a gente tem essa oportunidade hoje. Então, ela não sabia me ensinar, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, e ela ficava nervosa quando a professora mandava tarefa, e aí ela dizia, e eu ficava ali empacada mesmo, né? Eu não conseguia prosseguir na minha atividade, porque eu tinha muitas dúvidas. A prof já contou isso para vocês, eu tinha muita dificuldade para ler, para escrever, e aí a minha mãe ficava nervosa, daí ela dizia, oh, minha filha, tá empacada igual o burro. E aí eu ficava olhando para ela assim, bem assustada, né? Olha o que a minha mãe falou, né? Mas é claro que hoje a gente já tem uma nova sabedoria, né? A gente já sabe que isso não é legal da gente falar para as pessoas. A minha mãe hoje em dia não fala mais isso, né? Ela conseguiu perceber também, né? Que isso chateia, ofende as pessoas, deixa as pessoas magoadas. E é isso, galerinha. Histórias da professora Flávia, que fala igual o homem da cobra. Então, vamos lá. Número 4. Marque X para identificar de qual animal é cada característica. Do jumento e do cavalo. O jumento tem agilidade? Não, é o cavalo. Resistência, o jumento é muito resistente, muito, tadinho. Força, o jumento tem muita força. Velocidade, o cavalo ganha. Ele, ó, numa corrida entre ele e o jumento, que o jumento vai assim, o cavalo já tá lá, não, pocotó. O cavalo é muito veloz. Paciência, o jumento, ele é muito paciente, né? Ele tem muita paciência. Ele é um animal muito paciente, tadinho, que sofreu muito durante muito tempo com as ações brutas dos seres humanos contra ele, né? É um animal muito trabalhador, tadinho, mas que graças a Deus hoje em dia já encontraram muitas coisas para substituir ele e ele vive descansando aí nos pastinhos dele, feliz da vida, comendo a sua graminha. Quais características do jumento você acha mais interessante? Escreva abaixo e em seguida converse com a turma sobre o porquê da sua escolha. Para a professora, uma das características mais interessantes do jumento é a força e a paciência, né? Eu acho que nós, seres humanos, deveríamos ter muito isso do jumento. A força que o jumento tem e a paciência que ele tem, né? Que a gente não fosse tão impaciente com as coisas do nosso dia a dia, com as coisas que acontecem na nossa vida, né? Que a gente tivesse paciência quando a gente não consegue ler aquela palavrinha, né? De a gente respirar a florzinha, apagar a velhinha, ter paciência. Não, calma. Eu não consegui ler agora, mas depois eu vou conseguir, né? Eu não estou conseguindo agora, mas depois eu vou conseguir. Ter essa paciência é super importante. Galerinha, galerute, galerada. Aqui na página... Eita, que a prof fez uma coisa aqui. Na página 71 e 74, a prof vai pular com vocês, porque a gente já fez várias vezes essa reportagem, tá? E a prof vai deixar como atividade para vocês a página 74, 75, tá? Para vocês fazerem de atividade. Página 74 e 75. De olho na imagem. Do campo para a pintura, tá? Então, a prof vai deixar aqui para vocês essa atividade da página 74 a 75 para vocês fazerem de matemática, certo? A aula não acabou. Realiza aí a atividade da página correção, das páginas que a prof corrigiu com vocês, e a atividade da página 74 e 75. Deixa eu ver se eu não vou passar mais nada aqui. Deixa eu ver. Não, vamos ficar assim. 74 e 75, tá? Façam essa atividade, congela a prof mais linda do Brasil na sua telinha e depois volta aqui, que daí a gente vai trabalhar matemática, certo? Matemática. Até daqui a pouco. Então, vamos lá, galerinha. Agora a gente voltando com a nossa aulinha de matemática, o livrinho azul.
certo? Na nossa aula de matemática, a gente trabalhou ontem sobre medidas de comprimento. E aí a gente descobriu que tudo, né, tudo é medido, tudo existe uma medida, para tudo existe uma medida. A prof tinha deixado aqui para vocês um desafio de vocês tentarem acertar quantos lápis, né, eu iria utilizar para medir a altura da minha mesa. Era para ser a mesa da sala de aula, mas foi a mesa da minha cozinha. Sabe quantos lápis a prof utilizou para medir a altura da minha mesa? 6 lápis. 6 lápis é a altura da minha mesa, aqui onde eu trabalho, onde eu fico aqui e gravo as aulas para vocês. Que não deixa de ser a minha mesa da sala de aula, tá? Então, quem colocou aí 6 lápis, acertou, tá? Então, marca lá, ó, na letra C, se você quase acertou, se você chegou perto do 6, se você passou muito longe do 6, ou se você acertou exatamente 6 lápis, tá? Tá joia? Combinado? Então, 6 lápis foram a quantidade que a prof utilizou para medir a altura da mesa da prof. Agora, galerinha, na nossa próxima página do livro, a gente vai falar de uma outra forma de medida, tá? Então, a gente viu aqui na página anterior que a gente tem tudo tem uma medida, né? Sempre que a gente vai comprar alguma coisa, se a gente for observar, tudo tem medida, tudo tem tamanho, né? A prof pegou ontem aqui o caderno, que era o que eu queria mostrar para vocês, né? Ó a medida aqui do caderno, estão vendo, ó? Tá? Olha lá a medida que ele está sendo colocado aqui. Então, ele está contando para a gente quanto que o caderno tem, tá? E assim, tudo que a gente compra vem uma medida. Se a gente olhar na caixa, se a gente olhar na embalagem, sempre vem a medida, tá? O peso, a medida. Agora, lá no nosso livrinho de matemática, deixa a professora ver se ele abriu aqui, só um pouquinho, calma aí. No nosso livrinho de matemática, a gente vai falar de uma outra forma de medir, a medida de massa. Olha lá. A gente vai falar sobre a medida de massa. Ah, galerinha, lembrando, essa página aqui, a prof não tem o que corrigir com vocês, porque são todas respostas pessoais, tá? Da página 59, aqui a prof já falou para vocês quantos lápis a prof usou, a prof usou 6 lápis. Aqui são respostas pessoais, e aqui a prof já tinha dado para vocês como resposta a letra A e a B, que são aqui 10 centímetros e aqui 15 centímetros, certo? Então, na próxima página, na página 61, a gente vai falar um pouquinho sobre medida de massa, tá? Ou seja, medida de peso, tá? Então, olha lá. Siga em frente. Medidas de massa. Você já utilizou uma balança? Forme dupla com o colega e siga as instruções para a construção de uma balança. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso com o colega, mas a gente vai fazer isso em casa. Então, olha lá do que a gente vai precisar. De um cabide, 2 baldinhos de plástico, tá? Pode ser aí 2 baldes da mamãe mesmo, que a mamãe tem em casa. Uma fita métrica ou régua, um rolo de barbante, então um pedacinho de lã, um pedacinho de barbante e uma tesoura sem ponta. O que fazer? Corte o barbante em 2 pedaços de 50 centímetros cada um. Então, nós vamos pegar lá a régua e já vamos medir 50 centímetros, tá? Use a fita métrica para fazer a medição. A prof já havia pedido a fita métrica para vocês já faz um tempinho, né? Próxima página. Amarre um pedaço de barbante na alça de cada baldinho. Pendure os baldinhos no cabide usando um pedaço de barbante. Tenha cuidado para que os barbantes fiquem com o mesmo comprimento. Então, lembrando, 50 centímetros cada fiozinho do barbante. Pendure o cabide para começar a comparar a massa de diferentes objetos. Tá? Então, você vai perceber, ó, hora de medir, o que tem maior massa, seu lápis ou sua borracha? O que você vai fazer? Depois que o balde que tiver pronto lá, os 2 baldinhos penduradinhos no cabide, você vai arranjar um lugar
para pendurar o cabide lá. Pode ser no seu guarda-roupa, lá onde o cabide fica pendurado. E aí você começa a colocar objetos dentro dos baldinhos. E aí você vai perceber que o cabide vai se mover. E aí você vai ver qual dos objetos tem mais peso, tem mais quantidade de massa, é mais pesado. É uma brincadeira super divertida. A prof aconselha que vocês façam, porque vocês vão se divertir, tá? Colocando lá no balde a cola, a borracha num, no outro não coloca nada. Coloca lá a meia de chulé, a blusa, a calça, no outro não coloca nada. E vocês vão ver que o cabide vai fazendo assim, ó. Vocês vão se divertir bastante, tá? É uma proposta, galerinha. Ninguém é obrigado a fazer, tá joia? Mas seria super bacana se vocês conseguissem fazer para que vocês tenham bastante consciência do quanto as coisas pesam, né? Tudo pesa. O lápis tem peso, a caneta tem peso, a borracha tem peso. Eles têm medidas e também tem peso, tá? Olha lá, então, o que a gente tem de atividade para a gente fazer no livro. A gente tem a página 63, tá? A página, deixa a prof ver aqui, 64, de atividade para a gente fazer, tá? Também a prof vai tentar acessar aqui para vocês uma atividade com objetos, o jogo, adivinhando as opções. Deixa a prof ver se a prof vai conseguir acessar aqui, calma aí. Deixa a prof ver se realmente vai dar para a gente acessar aqui. Então, só para a gente recapitular. Quem quiser fazer lá a brincadeira do cabide, como balança da página 61 e 62, ok. Vai ser super legal. Posta lá no grupo para a prof ver se você conseguiu fazer essa experiência. Quem não quiser fazer, tudo bem, galerinha. Fique super à vontade, tá certo? Não é obrigatório. Opa! Agora, como atividade de matemática, pensando em medida de peso, a gente viu medida de comprimento, que é o tamanho que as coisas têm, né? Qual o tamanho do lápis, qual o tamanho do celular, né? Qual o comprimento dele, a largura, tamanho da porta, o tamanho da janela. Lembra que a prof disse, meça tudo que tiver aí na sua casa? Esse é a medida de comprimento. Mas, além da medida de comprimento, de tamanho, a gente também tem a medida de massa, que é o peso que as coisas têm. Então, por exemplo, quando a gente comprou aqui, ó, a prof comprou essa caixinha de giz, ela veio indicada aqui para a prof o peso, ó. Quanto que ela tem de peso? 230 gramas, tá? É o peso dessa caixinha de giz, 230 gramas. Deixa eu ver se aqui também vem o peso. Não, aqui não veio peso, no caderno não veio peso. Mas tudo tem um peso. Tudo que a gente colocar numa balança, ela vai registrar o peso que aquilo dali tem, além do seu tamanho, claro, tá? Então, na página 63, a gente tem atividade 2, e na página 64, a gente tem atividade 3 e 4, para que vocês façam e respondam, ok? A prof vai tentar produzir aqui para vocês, mostrar para vocês um joguinho, que daí eu disponibilizo o link para que vocês possam brincar e aprender ainda mais. Deixa a prof ver se realmente vai dar para abrir, só um pouquinho. Não, galerinha, realmente não dá para abrir. A prof fica furiosa com isso, porque o SAS coloca disponível esses jogos, mas aí a prof vai tentar abrir e nunca funciona, nunca abre. Mas se a prof conseguir, a prof coloca para vocês disponível, tá? Fiquem tranquilos. Então, de matemática, o que a gente tem de atividade é hoje, tá? Hoje é isso, página 63 e 64 para a gente fazer, certo? Amanhã, a prof vai deixar aí um desafio, tanto de medidas como de massa, de peso, para a gente fazer uma outra atividade antes de a gente passar para medidas de capacidade, tá certo? Então, hoje, matemática, a gente tem aí a criação dessa balança fazendo com cabide e baldinhos, para quem quiser, para quem achar que seja interessante fazer, seria muito bacana que todos pudessem fazer. Joia, mas quem não puder, tudo bem. E como atividade, páginas 63 e 64. Certo, galerinha? Então, bora lá produzir, bora lá fazer. Depois volta aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre natureza e sociedade, tá? Então, galerinha, agora a gente com o nosso livrinho aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje, Natureza e Sociedade,
a gente vai trabalhar a produção de objetos. Esse é o título do capítulo, ó. A produção de objetos, na página 42, ó. Lá do livrinho de Natureza e Sociedade. Que página bonita, que imagem legal, né? A produção de objetos. Você já usou um lápis, certo? Mas como será que eles são feitos? Os lápis são feitos de madeira da árvore e passam por muitas transformações até ficarem prontos para a utilização. Depois de algumas etapas, como cortar a madeira, colocar a cor, apontar e pintar, os lápis são colocados nas caixas e distribuídos para serem vendidos e utilizados pelas pessoas, né? Então, como que os materiais são produzidos, né? Tudo que a gente tem na nossa casa, seja ele um livro, um lápis, uma borracha, uma mesa, quadro, relógio, computador, mouse, né? Caneta, a garrafinha, celular, carro, tudo isso passa por um processo de produção, né? E como esses objetos são produzidos? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Nada é feito com a varinha mágica, encantada da fada, né? Para tudo existe um processo, né? Um início de uma produção. Mas da onde vem esse início? Da onde surge esse início? É o que a gente vai ver aqui na página 44, onde tudo começa. Então, presta atenção na leitura que a prof vai fazer para você, tá? Onde tudo começa. A maioria dos materiais necessários para fabricar os produtos que utilizamos em nosso dia a dia é encontrado na natureza. No solo é possível, por exemplo, encontrar e retirar o ferro. Com esse material, o homem produz muitas coisas, como carros, ferramentas, panelas, etc. Além do ferro, podemos encontrar em partes bem profundas do solo um outro material chamado petróleo, e com ele produzir o plástico. Tudo que é plástico é produzido através do petróleo. Outros materiais podem ser plantados e retirados das fazendas, como a madeira, utilizadas pelo homem para construir móveis, e o algodão, necessário para produzir roupas, né, os cotonetes e propriamente até o algodão para a gente utilizar, né? As ferramentas facilitam o dia a dia do ser humano. Em nosso dia a dia, é possível observar vários objetos feitos com plástico, como brinquedos, né? Como está mostrando aqui a imagem para vocês. Então, esse é o primeiro passo para a gente descobrir como a produção dos objetos é feita, né? Então, a gente já descobriu que muitos desses objetos são os recursos utilizados para que eles sejam produzidos, vêm da natureza, né? Que a gente chama lá dos recursos naturais, que vêm da natureza, certo? Então, tudo que a gente tem ao nosso redor de objetos, por exemplo, para construir a nossa casa ou apartamento onde a gente mora, a gente precisa de tijolos, de bloco. Tudo isso vem da onde? Do barro. O barro vem da onde? Do solo, que vem da onde? Da natureza, né? Então, todos os produtos, né, que são produzidos no planeta e são utilizados pelos seres humanos, eles são criados, construídos, né? E a maioria deles, a gente extrai o primeiro recurso da onde? Da natureza, tá? A natureza é o primeiro recurso que a gente tem como criação. A gente capta esse primeiro recurso da natureza e depois, a partir desse recurso, a gente vai colocando outros ingredientes, vamos dizer assim, para que vocês possam entender melhor. A gente vai colocando outros ingredientes e aí vai transformando isso em vários objetos, tá? Como, por exemplo, o carro. O carro é feito do ferro, mas não é só ir lá e pegar o ferro, né? E aí vai, plim, fazer virar num carro. Não, pega o ferro, aí depois tem que aquecer o ferro, fazer molde, né, da porta, do formato do carro, depois emassa, pinta o carro, ilustra, constrói a parte toda de dentro. Então, tudo isso a gente chama de produção, tá? Mas, para que toda essa produção aconteça, precisa existir primeiro
o recurso, o primeiro recurso, né? A base que é construída aquele material, como a gente viu do lápis, né? Qual é o recurso que a gente retira da natureza para fazer o lápis? A madeira. A madeira vem da onde? Das árvores. Então, a natureza da árvore para a gente retira a árvore, da árvore a gente vai cortando a árvore em pedacinhos, vai passando pelo processo de produção até virar um lápis, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora um pouquinho, certo? Agora é com você. Escreva um exemplo de materiais que podem ser extraídos do solo em fazendas. Então, que tipo de material a gente pode extrair do solo? A prof já deu um exemplo aí do tijolo. E em fazendas, o que a gente pode colher? Tipo de materiais, de matérias-primas que eles normalmente plantam numa fazenda, ou que eles têm numa fazenda. A vaquinha que dá o leite, o milho, o arroz, o feijão, né? Tudo isso são coisas que a gente retira da fazenda, como, por exemplo, o algodão, né? Então, olha lá. 2. Na imagem abaixo estão representados diversos locais onde são extraídos ou produzidos materiais usados para fazer produtos do nosso dia a dia, tá? Então, olha lá, deixa a prof ampliar que a prof fica ceguinha. Opa, aqui. Número 1. Na fazenda de cultivo de árvores e criação de animais, ó, cultivo de árvores e criação de animais. 2. Retirada de minérios como ferro, ó lá, ó, 2, ó, estão extraindo minério. 3. Navio de pesca, a pesca, o peixe. E 4. Retirada de petróleo, petróleo lá do fundo do mar, ó, tá? Agora escreva um exemplo do que pode ser produzido em cada um dos locais numerados na imagem. Na imagem número 1, o que a gente pode produzir retirado da árvore e dos animais? Por exemplo, o que eu posso produzir retirado da árvore? Né? Cadeira, mesa, guarda-roupa, lápis, porta, as janelas, né? Até casas de madeira. 2, retiradas de minérios como ferro. O que a gente pode construir de ferro? Várias coisas. Navio de pesca. E 4, retirada do petróleo. É uma pesquisa aí que vocês vão fazer, tá? Para vocês poderem conseguir responder essas questões. Pesquisem se vocês não souberem aí fazer, responder de imediato, tá? Que a prof acredita que vocês não vão saber. Então, pesquisem materiais produzidos com petróleo, materiais, a pesca. O que a gente tira lá da pesca? Hã? O que a gente tira da pesca? Quem é que faz isso? Boquinha de quê? A prova é doidinha, né? Então é isso, galerinha, tá? Capricho na atividade de natureza e sociedade. Ufa! Olha, eu já tomei 3 garrafinhas dessa de água. Tô cansada, ó. Já falei a manhã todinha. Dei aula lá pro 4º ano. Tururu, tururu, tururu. A prof fica tagarelando, 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 igual um papagaio. E agora dando aula aqui para vocês, ó. Haja garganta, ó. Só tomando aguinha para hidratar. Tomem bastante água vocês também, que isso é um autocuidado super importante. Certo, meus amores? Beijo no coração. Até amanhã. Amanhã eu vou encher vocês de atividade. Vai ter um monte de atividade. Vai ter, assim, umas 30 mil atividades. Já pensou? 30 mil atividades para fazer no final de semana? O prof tá brincando, né? Claro que não. É impossível, né? Fazer 30 mil atividades. Eu acho que ao longo do tempo que a professora já deu aula, acho que eu já fiz umas 30 mil atividades. Mas não para dar num dia só, né? O prof tá brincando. Para amanhã, vamos ver o que nós vamos ter aí de atividade para a gente fazer, tá? Vou pensar aqui numa coisa bem legal, tá certo? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, galerinha.